Olá a todos, estamos de volta, desta vez para quem nos acompanha em vídeo numa versão mais diurna, para mostrar que estamos acordados e pensamos em várias horas do dia. Andréia, estás bem? Sim, eu estou bem. E tu? Então vamos começar. Sim. Queres começar porquê? Se calhar começar por falar sobre a greve geral, que se está a aproximar e um bocadinho quais é que são as expectativas. Pronto, eu não tenho estado presente, então é sempre um bocadinho diferente ter essa percepção. Ahm, mas pronto, não sei, começa tu. Olha, diria que, bem, do ponto de vista mediático, tem-se falado muito, ainda hoje está a haver debate parlamentar sobre isso, basicamente sobre as razões de haver ou não haver greve geral, as razões políticas, mas tem-se falado pouco do que isso pode significar e da mobilização, etc. A mim parece que a mobilização está a correr bem, no sentido, tipo, o exemplo, até os pilotos, por exemplo, vão fazer greve geral. Isso é sempre um bom. Porque normalmente consideram-se os pilotos pessoas privilegiadas, não é? Apesar de tudo no contexto laboral. Agora, a greve geral tem dois grandes momentos que, para mim, né, um deles é claramente o grau de greve, né, a extensão da greve, que setores irão afetar e que serviços irão afetar, isso por um lado. E por outro, o próprio dia da greve geral a nível dos piquetes, mas também da manifestação que está marcada para Lisboa, não é? Pronto. Em relação à mobilização, eu acho que e olhando para as greves gerais que aconteceram na altura da Troika, que eu lembro bem, temos aqui um risco que é aquele risco de haver greve geral, deixar passar e está bom. Uhum. E continua tudo na mesma, não é? Por outro lado, a nível de rua, bem, o capitalismo venceu completamente e conseguiu dividir as pessoas. Isso também impede um bocado de mobilização, porque há aqui uma preocupação e tem a ver também com o trabalho que os sindicatos fizeram, mas também que não fizeram, que não é só dos sindicatos, é um problema transversal à mobilização política em Portugal, que é tudo de facto, se eu tenho, imagina, 2 milhões de pessoas em risco de pobreza, vou dar esse exemplo, não é? Ou se quiseres, vou personalizar um pouco, as pessoas que me rodeiam, uma parte delas não se sente, uma parte delas, não todas, não é? Mas uma parte das pessoas que eu me dou não se sente abrangido pela greve geral, no sentido em que são pessoas que nunca na vida se sentiram sequer protegidas pela lei do trabalho, não é? Tanto pessoas precárias, pessoas que vivem de pescates, pessoas que ficaram travadas na escola ao sexto ou nono ano, que sempre receberam salário mínimo, sempre tiveram em recibos ou em dinheiro por fora, e que até olham para as pessoas que podem fazer greve geral com um certo privilégio, não é? Até olham, são pessoas licenciadas, são professores, são os doutores, não é? Pronto, e isso às vezes também, na maneira como é conduzido esse processo, cria algum clivagem, não é? Que faz que até as pessoas mais empobrecidas olhem para essas como até privilegiadas por terem a greve, não é? E acho que aí há um problema de mobilização grave, mas também reflete o lodo deste país, que é, estás a avançar para um tipo de pacote laboral, não é? Sendo que deixaste milhões de pessoas que nem sequer entraram no que existe. Uhum. Estás a ver? Isso é interessante, no sentido de há uma boa parte da nossa população ativa que nem sequer se sente abrangido pela lei de trabalho atual, não é? E de repente estás a avançar já para uma que ainda vai excluir estas na mesma, ainda mais outras, não é? E então acho que isso reflete um pouco, sim, como eu disse, o lodo em que o país é, por um lado, mas por outro lado também a maneira como o capitalismo dividiu-nos a um ponto de ser difícil criar mecanismos de mobilização fortes o suficientes, não é? Para depois ter impacto em quem faz as leis. Estás aí mortinha por falar, não é? Eu Conta por lá. acaso estava a falar, agora não me lembro do nome, mas estava a falar num dia da manifestação do CGTP pronto, com o responsável pelo sindicato do Sena. E estávamos a falar um bocado porque na área da cultura eu acho que não há quase ninguém que tenha código de trabalho ou tipo legislação laboral Claro. ou sei lá, coisas que tipo que não são privilégio que eu fico tipo, uau, tens direito a isso, tipo subsídio de desemprego. Sim, sim, São sim, sim. coisas normais. Mas E eu. claro, a minha, tipo, sei lá, a minha vontade sindical é muito mais uma coisa motivada politicamente do que por eu sentir algum benefício ou alguma diferença, tipo, na minha vida concreta.
E estávamos a falar e ele, e ele disse uma coisa, e eu disse, pois, mas é que nós já não temos nada destas coisas. E ele disse, pois eles estão a querer com que todos cheguem ao nível dos trabalhadores da cultura. Eles querem chegar onde nós já estamos. Ahm, Não, foi isso que estava a explicar, é. sim, não, Que antes de todos estarmos juntos nisto, não é? Já está-se a avançar para uma coisa que, por isso é que é deixar os que estão para trás e incluir novos no mecanismo de estarem para trás. Sendo que também o que eu acho é que nunca houve uma grande mobilização, não é de tu incluir os que estão para trás dentro, estás a ver? E embora a cultura seja um exemplo, de facto, mas depois a cultura, apesar de tudo, as pessoas que estão no setor da cultura, a sua qualificação, põe-nos num patamar diferente daquelas do que eu estava a falar, não é? sim, mas não é Daquelas só que realmente não cultural, ou têm. seja, económico, não é? É isso que estou a dizer. Pronto. Sim. Mas eu acho que é interessante as pessoas poderem entender a greve geral numa lógica discursiva, não é? Que acho que é isso que falta. Ser mais transversal, não é? Porque põe-se muito na questão do trabalho, mas eu acho que a necessidade de uma greve geral e a sua mobilização deve estar também à volta da falta de aspiração. Porque isto depois cruza tudo, a maneira como eu consigo educar ou não educar os meus filhos, a maneira como eu consigo ter uma casa para viver Uhum. ou não é? A maneira como eu consigo ter acesso à cultura e à criatividade, a maneira como eu posso empoderar, portanto, na verdade, a maneira como eu posso aspirar, estás a ver? E acho que falta muito esse critério para as pessoas entenderem que a greve geral, critério a nível discursivo, é algo que pertence a todos e que não pertence. Pá, porque se eu olhar para a minha realidade, eu vou dizer que vai acontecer. Tipo, não é a minha realidade, mas a realidade que me rodeia é uma pessoa que é assistente auxiliar de educação e que recebe o salário mínimo e que vai fazer greve geral porque a escola não vai ter condições para abrir, não é? Portanto, mesmo que ela não quisesse fazer greve geral, vai ter que pagar a greve geral, que vai aproveitar para esse dia para ir cortar o cabelo no barbeiro do bairro que está aberto, que vai aproveitar nesse dia para ir eventualmente à Segurança Social, tratar de coisas que têm bem atrasadas e vai lá chegar e está fechada e vai dizer, porra, estes gajos não trabalham, estás a ver? Portanto, há esta divisão, não é? E aquilo que estavas a falar da questão política de eu assumir a greve como uma coisa política é uma questão interessante muitas vezes em pessoas que vivem em contextos mais empobrecidos e que nunca alcançaram, está dentro do enquadramento laboral que estamos a falar, não é? Que é a questão de. Pá, ou seja, as pessoas não estão mesmo dentro, estás a ver? E portanto elas vão olhar para isto como também uma divisão e como. Lá estão os doutores que recebem bem, a ficarem de fora. E falta aqui muito um contexto de trabalho político porque essa dignidade, estás a falar de política para muitas pessoas e que muitas vezes vês movimentos de esquerda a quererem que os pobres o façam, não é? E depois vão queixar, eles não vieram, são tão empobrecidos e não vieram para a rua, não é? Esquecem também que uma parte importante da dignidade é pôr comida na mesa e portanto um taxista, um Uber de um bairro, muitos deles vão trabalhar porque, ainda por cima nesse dia, vão ter possibilidade de ter mais dinheiro, não é? Porque eles não têm noção de quantas horas por dia é preciso trabalhar, imagina no Uber ou num táxi para ter o salário mínimo, não é? Então naturalmente eu penso tipo, estou farto da dignidade pessoal que me traz fome e portanto é fácil dividir e pensar, eu não vou fazer greve, não é? Não vou parar o meu carro, não vou, porque o mais importante para a dignidade é ter a comida na mesa, não é? Então é isso que estava a dizer há pouco, há assim um discurso político que se torna pouco transversal para as pessoas aderirem em massa e perceberem aquilo que a gente já sabe, que é esta grande divisão entre um setor que faz parte do enquadramento legal da lei laboral que existe e um setor que não faz parte, estás a ver? E como se fossem dois mundos diferentes, dois mundos separados, em que os que estão no setor laboral, tipo, imagina a classe média, não é só a classe média, também há pessoas mais pobres, não é? Parece que querem descolar ao máximo, estão ligados aos mais empobrecidos, não é? E os mais empobrecidos o conseguem ver e apontar essas pessoas quando vão à Segurança Social e está fechada, não é? É essas pessoas que eles conseguem apontar e não as pessoas que estão lá em cima a fazer estas leis. Sim, o que eu acho que também está a acontecer é que esse setor de pessoas que não têm acesso a este código laboral neste momento está a crescer muito. E são tipo as pessoas que anteriormente seriam esses doutores e assim, e hoje não têm contratos de trabalho. E pode haver ao mesmo tempo uma vontade de fazer diferenciação social, cultural, mas que já é um bocado mais fictícia do que economicamente concreta. Sim. Sim, mas pronto, isto para mostrar, pronto, a parte interessante que é como de facto este mecanismo económico, esta hegemonia económica é prevalente até nestas dinâmicas de mobilização, né? Portanto, ela autodefende-se com estas divisões, né? de acessos a leis e acesso a privilégios
e pronto, e é só curioso. É fixe pensar, mas o que é que vai acontecer? A última greve geral no tive foi relativamente violenta. As pessoas não se lembram, mas pronto, foi engraçado porque havia assim uma. Engraçado do ponto de vista sociológico, uma ideia de que ia haver um grupo de anarquistas que ia fazer não sei o quê, mas a verdade é que quem viu o que aconteceu era o povo que estava mesmo aflito e estava mesmo a mobilizar-se na rua e a animar assim a manif. Também foi interessante que a polícia varreu a parte da frente do Parlamento com ultraviolência. Muitas pessoas tiveram de se refugiar em casa de pessoas que moravam ali para não serem violentadas. E houve centenas de pessoas que desapareceram durante várias horas porque a polícia, quando as prendeu, levou-as para o Tribunal de Monsanto, que é aquele tribunal que foi feito para as FPs 25 e que tem jamming de telefone. Portanto, as pessoas desapareceram e tu não sabias onde é que elas estavam. Ok. Estás a ver? Porque tu telefonavas e não havia sinal, não é? Então estava tudo muito preocupado, não é? Então, e o que eu também queria lembrar agora, aqui em jeito de quem for para a manifestação e que sabe pode-se criar esse tipo de ambiente, e às vezes as forças do sistema têm necessidade de criar esse ambiente. Lembrar que se há 10 anos isso já foi assim, imaginem com o que se desenvolveu hoje em dia, com o discurso que há a nível da violência, como poderá ser pior. Ok. Então, passando para Fica o, o para o aviso. nosso segundo tema, nós queríamos falar um bocadinho sobre liberdade de expressão, que eu acho que é um conceito que nos últimos tempos tem ficado muito carregado, e até foi o cavalo de Troia de parte da direita mais radical. Mas isto tudo surgiu um bocadinho porque eu estava a ver aquelas coisas do Reino Unido e já há algum tempo que um, houve uma altura que principalmente a direita falava daquela cena que as pessoas eram presas por fazer posts no Facebook, que era uma coisa que me parecia sempre um bocadinho incredível, mas depois estava a ver esta coisa do Terrorist Act e da repressão que foi feita, que está a ser feita a grupos palestinianos, não é? Aquela coisa do Palestine Action, que era um grupo de desobediência civil que estava a ser considerado terrorista. Houve aqueles casos no Glastonbury, como é que se chamava aquele grupo irlandês que ia tocar e depois acabou por ser o Bob Dylan? Sim, os Nick, Os Niqab, já te digo, os sim. Niqab, Yeah, que eram o ok. primeiro grupo que ia atuar e também foram censurados. E está a haver um bocadinho esta onda de repressiva que no limite até acaba por ter situações pá, que são muito ridículas, tipo ter pessoas ou velhos de cadeiras de rodas a serem presos pela polícia de choque, ou manequins que alguém agarra e diz esta é a minha namorada diz que é contra o genocídio e apoia o Palestine Action a serem levadas em carrinhas da polícia. E depois estava a ver o podcast do Galloway, do George Galloway, que é tipo um dos podcasts também mais ouvidos em Inglaterra. Mas queres explicar quem é o Galo? É só para as pessoas que estão a ouvir Mas saber. eu não conheço Porque eu acho que muito isso é um bem a bocado. história É dele. um Sei bocado... que ele foi parte do Labour, depois teve um partido. Ele tem um partido, mas percebo que ele tem uma relação um bocado difícil com essa parte da esquerda. Ele é conservador, tem uma expressão de votos muito fortes em comunidades também muçulmanas e é escocês. E pronto, acho que sempre foi muito focal contra a guerra no Iraque. Não, não, é só para as pessoas terem enquadramento, porque a gente pode dizer Galloway e as pessoas não Sim, sabem quem sim, são. sim. A gente Mas pronto, continua. é um político de esquerda, de uma esquerda também que é mais conservadora, mas tem este podcast porque ele chegou a ser eleito várias vezes, ele foi MP vários anos. E entretanto ele estava a fazer o seu programa e agora está a fazer fora de Inglaterra, porque ao entrar em Inglaterra com a sua mulher foi parado e foi revistado com o propósito de incitamento ao terrorismo também. Um, e, e pronto, é um bocado interessante de alguma forma como é que isto está a acontecer em nome da luta contra a discriminação, não é? Quando as pessoas comparam estas atuações de censura e de prisão da dissidência em regimes ditatoriais, normalmente víamos tipo, não, isto antes era uma coisa que era naturalmente interpretada como repressiva e não como uma proteção dos valores, que é literalmente o que acontece hoje. Ou seja, as pessoas acham que a proteção do terrorismo é uma proteção do antissemitismo, que é uma discriminação e que uma sociedade igualitária não deve permitir esse tipo de comportamentos, acabando por erradicar toda a dissidência, e depois isso claro que tem o seu, no limite é absurdo, mas é espantoso que não haja muito mais
mobilização contra a liberdade, contra os ataques à liberdade de expressão, sendo que a liberdade de expressão foi o argumento que criou parte do, sei lá, parte dos partidos contra a liberdade de expressão conseguiram usar a liberdade de expressão como o seu argumento principal. E hoje, em que há efetivamente ataques à liberdade de expressão que são chocantes, que eu acho que é chocante que nós não falamos muito mais sobre isso, tipo, como é que as pessoas são presas pela sua opinião ou por escreverem uma coisa nas redes sociais. Pronto, é uma coisa que me faz muita confusão. Uma coisa que o Galloway também dizia que era interessante é que poucas pessoas se posicionaram com ele à esquerda, de forma solidária, e é uma coisa que eu acho totalmente credível e também diz muito sobre o ambiente da esquerda hoje. Não, eu acho que pronto, tentaste apontar aí um aspecto da incoerência de certas coisas, mas nós não somos ingênuos, não é? Nós sabemos de onde é que está o mecanismo económico a funcionar e quem é que favorece. Por isso também isto liga-se um pouco ao que falámos sobre o Brasil, não é? Que de repente tiveste um novo andamento de uma série de figuras de esquerda com uma enorme prevalência, enorme sucesso nas redes sociais, a própria Meta cortou, não é? Acabou com essas contas. Isto cruza-se também com o que já falámos aqui a nível de IA, mas com os algoritmos, da maneira como, por exemplo, as histórias da Palestina têm muito menos alcance nas redes sociais, por via do algoritmo. E nós falámos aqui a semana passada do Goya, não é? Da maneira como. Não é só o facto de a polícia tentar apanhá-lo da maneira como tentou apanhar no momento em que ele lança um filme, não é exatamente sobre como o sistema funciona, mas o facto da polícia ir fazê-lo dentro da sala de cinema, não é? Querer passar sendo a polícia, do Ministério Público, não interessa, mas querendo passar uma mensagem forte sobre isso. E esta semana, e talvez seja mais divulgado em breve, esta semana a polícia em Portugal, a polícia judiciária, foi a casa de uma série de pessoas com intervenção pública, nomeadamente rappers, na periferia de Lisboa, com mandatos de busca para acusar estas pessoas de incentivo à violência e ao ódio nas noites que seguiram à morte do Odair, não é? Que morreu às mãos da polícia. Portanto, também é interessante esta questão. E no momento em que nós temos um espaço público muito prevalente, com uma enorme prevalência também da extrema-direita, a incitar ao ódio diariamente, nas redes sociais e na televisão, é interessante que haja esta preocupação sobre algumas pessoas em específico, em determinados contextos e sobre determinados assuntos, não é? E pronto, e lembrar também, estás a falar do Terrorist Act, pronto, aproveitando aqui, Andrei, que eu sou um bocado mais velho, um dos países mais à frente, no mau sentido, na questão do terrorismo, sempre foi o Estado espanhol. Porque é um Estado que teve a ETA até muito pouco tempo, não é? E eu lembro-me que nos anos 90 as leis eram muito propositivas, ou seja, as leis antiterrorismo espanholas incluíam a questão de eu pensar em ir fazer um ato, não é? Isso já podia ser alvo de uma acusação. E na altura as pessoas todas disseram que sim, porque tinham a questão da ETA, prepararam-se com isto, mas obviamente que o Estado espanhol começou a usar isso para alargar a outras esferas, quando tivemos, por exemplo, o movimento de ocupação foi muito atacado por causa disso, nomeadamente em Barcelona. Tivemos o Pablo Hasél, o rapper, que foi preso pela sua liberdade de expressão, pelo que escreveu numa letra de música. E o que eu queria dizer sobre isto foi que quando houve o 11 de setembro, países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, foram-se basear exatamente na lei espanhola para conseguir ter estas leis hoje em dia, que é quase umas leis de prevenção ao terrorismo, mas que afetam esta liberdade de expressão, não é? E pronto, só o que eu queria dizer, lembrar isso, que na altura, quando as coisas estão a correr mal, pensamos que aprovamos uma lei que é boa para nós, mas que na verdade ela pode ser perfeitamente, o argumento político é de uma coisa em específico e evidentemente vai ser usada contra nós. E a questão da liberdade de expressão... Sim, eu tenho sempre um bocado de receio com coisas de criminalização, porque Liberdade de expressão, porque é sempre uma coisa que goes both ways. Não goes both ways, é pior do que isso, é o que estava há bocado a dizer, não é? A extrema-direita usou a liberdade de expressão como um argumento para certas coisas que estavam a acontecer, e é evidente que ela vai ser muito menos afetada por isso do que o pessoal que está num lado anticapitalista, de esquerda, não é? Portanto, nem sequer é go both ways, é tipo, tu podes usar esse lado para atacar, mas depois não é both ways, vai ser muito pior.
no lado das pessoas mais empobrecidas, com menos privilégio, ou da esquerda. Sim. Então, Então, passando queres reagir, André? para as reações internacionais, eu vou ficar em Inglaterra e Diz. queria reagir um bocadinho à conferência do Your Party. Eu acompanhei um bocado a novela tipo nas redes e no Novara e através do Owen Jones. E pronto, acho que é uma coisa um bocadinho agridoce e triste, porque havia uma expectativa muito elevada. O Your Party é um partido que surgiu principalmente por iniciativa do Jeremy Corbyn e da Zara Sultana, ambos saídos do Labour, com histórias um bocadinho diferentes, mas muito críticos do Labour e com uma inclinação aparentemente mais à esquerda, pelo menos muito mais à esquerda que o Labour hoje. E havia esta iniciativa de criar um partido que parece que desde o início começou a correr mal, ou seja, parece que houve um lançamento nas redes por parte da Zara e que há uma espécie de conflito entre eles os dois, em que ela lança uma coisa às redes sem as outras pessoas concordarem. 800 mil pessoas assinam uma newsletter e pronto, dizem que estão disponíveis, estão interessadas no partido e fazem donativos que hoje com esse conflito não sabem muito bem onde é que está o dinheiro, quem é que vai receber, se as pessoas vão ser reembolsadas. E entretanto começaram a haver muitos conflitos com outros grupos de esquerda que se começaram a juntar ao Your Party, nomeadamente o Socialist Workers, Socialist não sei quem Workers, SWJ, mas não estou a lembrar do. E houve um bocado esta divisão entre eles. A Zara acabou por tomar um bocado mais o lado destes grupos e muitas pessoas foram expulsas antes do primeiro dia da conferência deste Socialist Workers Party, acho que é isso. E até pela dupla filiação, não é? Tipo, acho que essa foi uma das questões. E a Zara acaba por faltar ao primeiro dia da conferência. Pronto, é tudo um bocadinho decepcionante. Acho que depois houve muitas acusações muito graves da minha parte, ou seja, ver a Zara a chamar pessoas tipo transfóbicas ou machistas publicamente quando se está a fundar um partido é grave, mas o que acabou por ficar nesta conferência foi qual é que ia ser o modelo do partido. Acho que isto foram discussões abertas sobre como é que o partido ia ser gerido, se era um líder, se eram dois líderes ou se era uma liderança coletiva, que a liderança coletiva foi a que ganhou. Mas é interessante sempre que elas fazem vídeos, ou a Zara faz vídeos, o Corbyn menos, mas sempre que ela faz vídeos, o que as pessoas muitas comentam é Join the Greens ou Vote for the Greens, que agora tem uma liderança que é muito mais fixe e que não parece um saco de gatos como este partido. Não sei, para mim é um bocado triste, porque parte desta tradição eu conheço, outra não necessariamente, mas das discussões à esquerda que às vezes parecem, sei lá, parece que a esquerda é uma caricatura de si própria, não é? Tipo aquelas coisas do Monty Python, em que antes de começar o partido já há tipo 3 divisões. E acho que isso é muito decepcionante. Mostra também que, sei lá, o Corbyn teve aquela história toda com o Labour e ter sido muito empurrado para fora e muito injustamente acusado, mas se calhar chega à impressão que não é o tempo, que o tempo dele já passou, que há uma incapacidade de lidar, mesmo com estes grupos, mesmo com tipo, a nova juventude da esquerda britânica, que a Zara não tem responsabilidade para assumir esse momento e que este novo partido não tem grande futuro, embora ainda estejamos no início. Não, as questões do Your Party parece aquelas teorias da conspiração, né, mais antigas, que é, parece que começam logo infiltradas, né, para correr mal. Infiltrações de serviços secretos para correr mal. Não, por um lado Só que dizer... eu acho que são interpretações sinceras. Sim, só estou a dizer que parece esse tipo... Bem, lembrar do nosso primeiro programa, que é, por um lado, reforçar esta tendência que tem havido em muitos países de haver uma nova esquerda qualquer. Ou seja, um certo agastamento com o establishment da esquerda em geral, e tanto essa necessidade de criar novas plataformas. Claro que em Inglaterra é muito pior do que noutros países, porque sempre um bocado a semelhança, bem, não tão grave, um bocado a semelhança dos Estados Unidos sempre teve aquele padrão, não é, de ter dois grandes partidos. Claro que depois há os liberals, etc., mas sempre teve esse padrão e depois ter tendências enormes, muito largas dentro do Labour, não é?
podia ir de uma vertente mais socialista a uma vertente do third way, não é? Como o outro lado. Portanto, acrescentar essa necessidade. Claro que a Inglaterra também está a passar por um processo, tem o Reform, tem os Greens, etc. Mas dizer que, eu não vou falar muito sobre estas tricas, mas dizer que há 6 meses havia 18% das pessoas disponíveis a votar no Your Party, agora baixou para 12%. Não, acho que agora tem Portanto, 50 mil obviamente militantes, que é uma redução grande. sim, portanto, obviamente há as consequências dessas tricas, né, isso por um lado. Dizer também que 86% das pessoas que dizem que poderão votar no Your Party são as mesmas que dizem que podem votar nos Greens, portanto há essa distinção que ainda carece de fazer um bocado, né, com o seguimento do Your Party. Mas vou estar curioso, claro que parece que nasceu torto, mas vou estar curioso a ver o que é que acontece, sim. Mas aquilo que quase parece, sim, é engraçado, nasce um partido novo, está já a partido aos bocados, Está velho. mas por outro Já, lado, ou seja, é um não, partido novo que já tem todos os vícios de um partido antigo. sim, não, mas é interessante que capta a atenção por uma espécie de soap opera, não é? Sim. Isso também é engraçado, Sim. mas pronto. Não, e uma coisa, só para Uh, terminar, uma coisa diz, muito diz. engraçada foi que também nesta conferência iam votar o nome do partido. Yeah, 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 yeah. E estava a ver uma pessoa já tipo para gozar, já no deboche total, porque acho que os nomes eram todos um bocadinho assim tipo parecidos. Your Party, não sei o quê. Uhum. E acho que uma das opções era Our Party. E estava a ver uma pessoa a dizer o quão engraçado seria ter os jornais a escrever A message from Our Party. Yeah, yeah. Não, isso é boa dica, por acaso. Não, a minha parte internacional é sobre a Venezuela, quer dizer, acho que quem nos ouve não tem muita coisa de surpresa que vamos dizer, não há muito a dizer, quer dizer, acho que a única diferença do que está a acontecer com o Trump, portanto, eu não tenho nenhum tipo de aspiração sobre o que os Estados Unidos são, independentemente de que estejam no poder, sejam democratas, sejam republicanos. As pessoas ficam chocadas com o palavreado do Trump e com a velocidade das suas ações, mas na verdade está só a ser imperial como os Estados Unidos sempre foram, com mais ou menos veleidades, né? Com mais ou menos imposição discursiva. O que o Trump está a fazer é só o que os Estados Unidos sempre fizeram, mas de uma forma mais bruta, né? É evidente que isto do tráfico de droga é uma desculpa. Eles até qualificaram Los Soldados, não é? Qualificaram um conceito, portanto nem sequer foi o... Imagina, era a mesma coisa que dizer que os caudilhos são uma organização terrorista, estás a ver? Los Soldados não é uma organização, é uma expressão que se usa na Venezuela para a corrupção que há nas altas esferas, portanto até conseguiu transformar um conceito e acusá-lo e pô-lo na lista, ou seja, pôr um conceito na lista oficial de grupos terroristas, portanto isso, imagina, isso permite agir como quiseres, e é evidente que o que se pretende ali tem a ver com o petróleo, que as pessoas às vezes não têm essa noção, mas é a maior reserva de petróleo do mundo, e está ali, e tanto os Estados Unidos sempre viram aquilo como o seu quintal. Quem não percebe, ou quem não está muito atento a isto, basta ir até ao Wikipedia ver o que é a doutrina Monroe, que na verdade é tudo aquilo é o quintal deles e serve para eles, não é? Então, historicamente as grandes intervenções dos Estados Unidos militares ou com a CIA nesses países sempre tem a ver com questões económicas, com nacionalizações, com tirar da exploração dos recursos naturais das empresas americanas. Então, eles sempre agiram dessa maneira, não é por acaso que houve a Operação Condor durante a Guerra Fria lá, não é? Com o apoio que os Estados Unidos deram a todos os golpes militares de extrema-direita que existiram, portanto é mais do mesmo. E lembrar-se que aqueles que... E depois ter esta atenção também na maneira como nós europeus falamos sobre aquilo, ok? Sim, eu Lembrar acho esse que cuidado. também desde que a Maria Corina, que algumas pessoas celebraram, ganhou o Nobel da Paz, que se antevia uma aceleração Sim, da sim. ocupação da Venezuela. A Marina Corina, atenção, que faz A vídeos... dizer venham para a Venezuela, esqueçam, sei o que, Israel, o que é que ela diz. Não, venham para a Venezuela que isto é uma oportunidade para as empresas americanas brutal. Portanto, ela diz claramente, essa senhora Nobel da Paz. O que também é curioso que o sentido político, não é, do Comitê de Nobel... pronto, só uma questão aqui. Pronto, o Nobel, para as pessoas saberem, foi uma pessoa que ganhou dinheiro a vender coisas militares, ok? Com pólvora. As pessoas não sabem isso. O Alfred Nobel, né, a pessoa que instituiu os vários Nobels, é uma pessoa que enriqueceu com dinheiro provindo de ganhos militares. Depois, ele era sueco, né? Mas o Prémio Nobel da Paz
é dado na Noruega e não na Suécia, numa lógica de a Noruega é um povo de paz, a Suécia não, porque a Suécia também foi um império há muito tempo, não é? Pronto. E é interessante, no meio destas coisas todas, depois, obviamente, o Prémio Nobel torna-se uma questão política. É evidente que eles não iam entregar aquilo ao Trump, entregaram a uma pessoa Próximo. próxima, que podia fazer este servicinho, mas que de paz não tem nada. É isso. Reações nacionais? E, dá-lhe. Então, eu ainda vou ficar sobre Inglaterra. Por acaso queria falar sobre uma notícia, mas acabei Boa. por não encontrar exatamente essa notícia outra vez. Mas Ruben Amorim é usado como um insulto em Inglaterra. Um radialista do LDC, da rádio, chamou a nova líder dos trabalhistas, disse que ela era o Ruben Amorim da política, a Kemi Badenoch. Pronto, e é um bocadinho de política nacional fora. Mas acho que é só porque não lhe está a correr bem as coisas no Manchester, ou achas que tem achas que tem algum tipo de agravamento por ele ser português e do Sul? Ou não percebeste ainda como é que isso Não está a percebi fluir? bem, acho que sem dúvida deve ter alguma racialização, sei lá, tipo, claro que deve pesar mais, tipo a cena de um estrangeiro que vem para cá e arruina o nosso clube. Imagino que isso seja Uhum. parte da leitura. E a Badenoch também é um bocado a ideia de uma pessoa que vai, ela é da descendência nigeriana, não é? Que é tipo, que de repente é líder dos Tories e torna o partido pior. Se bem que eu não Sim, acho isso sim. necessariamente verdade, acho que o partido já estava bastante mal para começar. Sim, sim. Contrariamente ao Pois. Manchester United, parece. Não, estava muito mal também, estava muito mal, Manchester United. Hum, a minha reação tem a ver com as prisões portuguesas e que é um assunto para mim fácil de falar, não tenho problema nenhum em defender o que defendo, mas que é complicado se pensarmos no que está a acontecer na sociedade portuguesa em geral, não é? Da desumanização crescente. Imaginem a pessoal das prisões, que tu nem queres saber dos direitos de quem lá está, não é? Mas está a haver uma greve em várias prisões. No Linhó, por exemplo, dura um ano. Nesse ano de greve têm morrido pessoas presas. Lembrar que as pessoas, quando morrem nas mãos do Estado, seja quem for, é duplamente agravado, não é? Pronto, sendo que essas mortes são suspeitas e estão a ser investigadas, e os familiares reclamam pelas razões originais que foram dadas sobre a morte dessas pessoas. Mas lembrar que no Linhó, por exemplo, está sem greve há um ano, e obviamente que a greve dos guardas prisionais não tem o ónus das outras greves, em que os trabalhadores ficam sem receber, portanto eles recebem por inteiro, sem falar da quantidade de casos que nós temos declarados na justiça em que ser guarda prisional acresce outro vencimento, porque muitas das coisas que entram nas prisões são ilegais, precisam dos guardas prisionais para assim acontecerem. Mas só para ter uma ideia, ao fazerem greve, os guardas limitam as liberdades dos presos. Por exemplo, neste momento no Linhó, tu ficas 22 horas fechado na cela. Curiosamente, essa é a exigência que os guardas, é uma das exigências que os guardas têm para a greve. Portanto, os guardas estão a fazer greve para, com a sua greve, condicionar as liberdades das pessoas que estão presas, e esse condicionamento é a proposta dos guardas para o funcionamento para acabar a greve, que é, por exemplo, eles ficarem fechados 22 horas. Neste momento, nem sequer livros passam para dentro, portanto, tu nem podes levar livros para os presos. Não há, evidentemente, visitas íntimas, não há. As visitas também passaram a ser uma vez por semana. Durante 8 meses não houve sequer apoio religioso. Portanto, demorou-se 8 meses a negociar com os guardas durante a greve para que houvesse apoio religioso, por exemplo, atividades esportivas junto dos presos. E tiveram um mês sem roupa limpa, no meio deste processo de greve. E, portanto, nós não conseguimos imaginar o que é que isso é, o que é viver nessas circunstâncias, mas isso está a acontecer em Portugal. E portanto, é uma greve que, na verdade, não é uma greve, ou seja, é uma greve em que eles estão a receber o salário por inteiro, é uma greve em que a greve em si impõe aos presos uma forma de estar que é aquela que eles querem reivindicar enquanto greve. E isto é pouco sabido. E eu quero lembrar aqui rapidamente do vosso ponto de partida sobre como olham para os presos. Em Portugal, a prisão é suposto ser um espaço de reabilitação. É fundamental que as pessoas tenham que trabalhar.
na prisão, é fundamental que possa ter formação profissional, é fundamental que possa ter todo tipo de apoio espiritual, etc. E neste momento até, só para vos dizer, e personalizem nos vossos corpos isto, os guardas só levam os detidos ao hospital se for perigo de vida. Neste momento, se eu tiver, imaginem, uma dor de cabeça, um problema neurológico, uma coisa grave, ninguém me leva ao médico, a não ser se for uma altura de perigo de vida. Portanto, isso está a acontecer, obviamente pela população que sai pouco cá para fora, é muito difícil que haja empatia, mas lembrar que isto está a acontecer em Portugal e quase que vai entrar naquela lógica um bocado óbvia, mas que é tu lês um país da maneira como tu tratas as pessoas que estão em situação pior, não é? Isto é uma boa leitura do nosso país. Pronto, estamos feitos? Estamos. Até para a semana. Até para a semana então. Tchau.